Olá pessoal, Shalom, tudo bem com vocês? Espero que vocês não reparem na imagem, que vocês não reparem na forma que eu tô gravando. Nós temos poucas condições de gravar nossos vídeos, então às vezes a imagem não fica tão boa. Mas eu creio que o propósito que Deus colocou no nosso coração, isso não vai ser impedimento, né? Para que nós venhamos aqui compartilhar com vocês as coisas a respeito do reino. E na realidade esse vídeo é um vídeo muito especial para mim e eu já tava procrastinando. Era para mim poder ter gravado ele ontem para vocês, mas enfim, estou aqui hoje gravando. Já é de noite, na verdade já é de madrugada, e na realidade eu acho que esse vídeo ele é mais um testemunho que eu quero compartilhar com vocês. Esse vídeo é um vídeo que me enche de alegria e de vergonha. Como assim, Wanda? De alegria e de vergonha? Bom, porque fazem mais ou menos 18 anos que eu dizia que tinha me convertido, né? Que estava na casa de Deus, que tinha conhecido ao Senhor Jesus. Porém, o que eu não sabia é que, na realidade, a minha caminhada com Jesus ia muito mais além disso tudo. Se converter, ter a sua vida transformada, hoje eu entendo que inclui uma mudança de dentro para fora. E, na realidade, muitas das vezes, a gente quer passar, né, por atalhos, a gente quer mostrar uma conversão para as pessoas que na verdade nunca existiu. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro deixa eu vir para a palavra, né? Deixa eu primeiro falar o meu testemunho e depois eu vou entrar aqui na palavra que eu quero com vocês. Bem, em 18 anos mais ou menos que eu fui para uma igreja pela primeira vez. Tivemos vários processos, depois eu conheci meu esposo, eu me casei e ficamos um tempo sem fazer a obra de Deus, né, no altar. Depois de um tempo que meu esposo viu que realmente tinha um chamado para ser pastor, ele largou tudo e começou a pastorear. Depois de um tempo que eu estava realmente com ele, de forma integral, fazendo a obra de Deus. Passamos pelo ministério como pastores do Ministério da Mundial. Não sei quantos conhecem, não sei se isso também tem importância ou relevância. Acho que sim, porque eu sei que muitas pessoas que estão nesse ministério vão ver esse vídeo, vão ver esse testemunho e talvez sirva de incentivo para as missionárias, para as pastoras, né, que estão lá, ver esse meu testemunho, um pouco do meu testemunho hoje, e que de alguma forma possa acrescentar também na vida delas. Antes de qualquer coisa, eu recebi um título, né, quando estava lá de pastora. Na realidade, eu particularmente, eu acho que eu não... Até então nunca tinha aceitado muito esse título de pastora. Eu não acreditava muito nesse chamado na minha vida de pastora. Eu não achava que eu vivia, que eu merecia esse título de pastora. Eu sempre vi isso com muito temor no meu coração. Mas enfim, como eu disse, eu sempre respeitei o chamado do meu esposo e sempre procurei estar do lado dele, mesmo quando eu não queria, vamos dizer assim, mesmo quando eu não estava feliz, eu ainda assim estava do lado dele. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é espiritualmente, da minha vida espiritual. Gente, eu nunca tinha lido a Bíblia por inteiro. Enfim, quando a gente está principalmente nesses ministérios grandes, eu sei que muitas pessoas podem até mesmo me criticar por estar falando abertamente, mas eu tô falando não para julgar, até porque eu acho que Deus trabalha em cada vida de uma maneira diferente. Mas eu tô falando por mim, tá? Mas conhecendo algumas, eu sei que não é diferente, não. E a gente não tem muito tempo e nem muito interesse, para falar a verdade, né? A gente está tão envolvido com o financeiro da igreja, a gente está tão envolvido em manter as aparências,
para as pessoas que o ler a Bíblia acaba ficando em segundo plano, sabe? Ler a Bíblia mais na igreja, mais nas reuniões que tem de pastores, mas a gente nem mesmo tem esse cuidado de pessoas que nos incentivam, sabe, com a leitura, a importância de ler a Bíblia, de ler a palavra. Tem até um versículo que a gente escuta muito desses líderes, né, que a palavra mata, mas o Espírito vivifica, e isso na verdade acaba entrando na nossa vida de uma maneira como até mesmo como uma desculpa, né, já que a letra mata, então não vou nem ler, sendo que esse versículo na verdade quando acho que, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, disse isso, e eu creio que não foi nesse intuito. Pelo contrário, né? Nós sabemos que, hoje eu entendo que, para você conhecer a Deus, só existe um meio, lendo a palavra de Deus. Lá no Evangelho de João, no começo, ele já começa dizendo, né, que no princípio era o Verbo, né, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, o apóstolo João, né, o discípulo de Jesus, ele já começa nos dizendo quem era Jesus e como conhecer a Jesus, através da palavra que é o Verbo, né, desde o princípio, né, o mundo se fez, tudo se fez pela palavra. Mas enfim, eu não tinha esse interesse, não tinha esse incentivo, não estou aqui culpando ninguém, mas eu não tinha esse incentivo, esse interesse em estar gastando tempo lendo a palavra de Deus. E isso me fez me tornar uma crente superficial, uma casca, sabe? Aonde as pessoas olhavam para mim e me viam como uma pessoa que eu na realidade não era. Uma pessoa que na realidade dentro de mim eu sabia que eu não era. Isso me trazia um incômodo muito grande. Porque lá no fundo, eu tinha esse interesse em conhecer a Deus e eu até falava de Deus para as pessoas. E eu até costumo brincar que hoje, às vezes, a gente recebe alguém aqui no nosso ministério, ou encontro com alguém na rua que diz para mim: pastora, a senhora fez oração para mim quando vocês estavam ainda lá no outro ministério, eu recebi a bênção. Ou a senhora me deu uma palavra, e eu fico assim até constrangida, e eu falo com a pessoa, realmente foi Deus falando com você, porque eu de mim mesma não tinha nada para oferecer para as pessoas. Quando eu olho para a minha vida naquela época, eu me vejo até mesmo como uma pessoa fútil, sabe? Com uma pessoa que se preocupava mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus, porque quando o seu interesse não está em conhecer a Deus e se fazer conhecido por Deus, eu digo que essas outras coisas, por mais que seja de um ministério, de uma igreja, eu digo que essas coisas são do mundo, porque eu acho que não tem nada, eu tenho certeza que não há nada mais importante na nossa vida do que conhecermos e do que nos fazermos conhecidos por Deus. E aí talvez você tá aí perguntando, nossa, mas que blá blá blá, né? Por que você tá dizendo tudo isso? Eu tô dizendo isso porque depois de 18 anos eu consegui começar a Bíblia e terminar de ler a Bíblia. E eu não estou falando isso para me gloriar, até porque a palavra de Deus diz, né, que se tivermos que nos gloriar, que seja em conhecer a Deus. Mas no dia 1º, vou pegar para vocês verem. Depois de tantas vezes que eu tinha tentado, e meu esposo sempre incentivando, né, o povo da igreja, incentivando a mim, quer dizer, me incentivando na realidade diretamente não, mas ele sempre falando com a igreja a importância de ler a Bíblia em ordem cronológica, em ler a Bíblia do começo ao fim. Isso gerou até algumas discussões entre nós. E enfim, eu acabei me rendendo e comecei a ler a Bíblia. Eu não sei se aqui dá pra ver, eu acho que não, né? Mas aqui, tá dia 1º/9/2020 que eu marquei, que eu comecei a ler a Bíblia. E na realidade eu havia feito um propósito de terminar de ler a Bíblia no mês de junho. E eu conversando com meu esposo mais uma vez, ele disse para mim que
não estaria correto, porque eu estava lendo a Bíblia muito correndo e que estava sendo uma leitura muito superficial. Que eu lesse com mais calma, entendendo o que Deus realmente estava falando na palavra dele, mesmo que demorasse mais um tempo. Mas é tão engraçado que, assim, outras vezes eu já havia tentado começar a ler a Bíblia do começo e por diversas vezes eu parei, eu fiquei cansada, eu não conseguia, tinha uma coisa que eu não conseguia, começava muito bem. Mas dessa vez, gente, eu comecei a ler e foi me dando uma sede de conhecer a Deus tão grande, foi me dando uma sede de conhecer, e eu fui me descobrindo na palavra de Deus. É incrível dizer isso, porque a palavra de Deus diz sobre Deus, não diz sobre nós, mas quando nós aprendemos a conhecer a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, nós aprendemos também a respeito de nós aprendemos o quão falhos somos, nós aprendemos sobre os nossos defeitos, nós aprendemos por que às vezes a gente cai, por que às vezes a gente peca, por que às vezes a gente erra. Isso tudo por quê? Porque às vezes a gente está vivendo uma vida de crente superficial, de crente numa casca, a gente não está vivendo uma vida de realmente de dentro para fora com Deus, sabe? E quando foi ontem, eu terminei de ler a Bíblia. E não foi só uma leitura assim rapidinho, eu fui lendo, fui estudando e eu já tô assim com vontade demais de começar novamente. Já tô aqui fazendo meu plano, porque agora eu quero estudar a Bíblia de forma mais profunda. Mas é tão engraçado, né? Porque... e eu disse no início do vídeo, por vergonha e alegria. Vergonha por depois de 18 anos... de dizer que eu era convertida, eu descobri que eu não era convertida a nada, eu descobri que eu era só uma casca, eu descobri que eu não conhecia Deus e nem era conhecida dele, e enfim, então isso para mim foi motivo de muita vergonha, né, de carregar um título. Hoje eu posso dizer assim que eu não vivo o título, porque eu entendo que o Senhor Jesus, ele me vê por inteiro como eu sou, Wanda, e eu não preciso de um título para ter status, eu não preciso de título para falar de Jesus, para dizer o quanto eu amo Jesus. Então eu sou Wanda por inteiro e eu costumo dizer que eu gosto de parecer nua diante do Senhor, com todas as minhas falhas diante dele, e é assim que eu gosto que as pessoas também me vejam hoje. Eu, pura, sabe? Transparente, como se diz a minha filha. E é isso, quem tiver de gostar de mim é comigo assim mesmo. Quem não quiser também, que Deus abençoe. Mas eu sei que o Senhor Jesus, ele me ama e ele tem um propósito na minha vida. E eu não preciso de nada mais depois que eu descobri isso. E alegria por ter conseguido começado e ter conseguido chegar ao final dessa leitura bíblica. E esse testemunho, pessoal, é para encorajar você que tem 10 anos de caminhada, 20 anos, já conversei com pessoas que têm 25 anos, 30 anos, que serve a Jesus dentro de uma igreja, de um ministério, mas que nunca leu a Bíblia por completo, que diz que não consegue. Deixa eu dizer para você uma coisa, você não consegue porque o inimigo que tá travando você para você não conseguir, porque ele sabe que depois que você conseguir ler a palavra de Deus por completo, vai haver uma mudança como você nunca imaginou na sua vida. Eu tô tão maravilhada com tudo isso que tem acontecido e com tantas descobertas que eu fiz acerca do Deus que eu dizia que conhecia, que eu tô amando Jesus de uma forma que eu nunca tinha amado nesses 18 anos. Eu brinco que quantas juras de amor eu fiz por Jesus e eu quebrei, porque na realidade eu não conhecia. E você não namora, você não se casa com uma pessoa que você vê lá na rua e você diz, é bonitinho, ou as pessoas disseram que é bonitinho, então eu vou casar com ele hoje. Não, você conhece a pessoa, tem um processo, tem um tempo, sabe, onde você namora, onde você conhece a família e você conhece um pouco. A gente vive a vida toda e não conhecemos uns aos outros, nem a nós mesmos. Mas você entende esse conhecer que eu estou dizendo? Com o Senhor Jesus não é diferente. Primeiro nós precisamos
ter sim um namoro, que é a parte de nós conhecermos. Como que você diz que conhece o Senhor Jesus se você nunca leu a Bíblia? Ele é a Bíblia, Ele é a palavra. Então não tem como você se casar com esse Jesus. Não tem como você ser a noiva, a noiva aguardando a chegada do noivo, apaixonada, ansiosa pela volta dele, se você não conhecê-lo. E só existe uma forma de você conhecer. Não é vindo à igreja aos domingos e ouvindo as pregações, à escola bíblica. Não é você conversando com pessoas super espirituais, você vendo testemunho, não é você vendo vídeo no YouTube, não é você, enfim, assistindo testemunhos, não. É você sentando e se alimentando da palavra de Deus. Só assim você vai realmente gerar em você um relacionamento com o Senhor. Só assim você vai conhecer o Senhor e você vai se tornar conhecida dele. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, no versículo 2 diz assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Eu estou falando muito de ser conhecido de Deus, né? E talvez você está assim, é claro que Deus me conhece, Deus sabe de tudo. Mas quando eu digo, e eu creio que quando a Bíblia diz também a respeito de ser conhecido por Ele, não é simplesmente de ser alguém que Deus sabe que, essa é Wanda. Não, mas de ser alguém que Deus tenha a preocupação em que Deus ama estar com essa pessoa. Isso que eu creio que a Bíblia diz em ser conhecido por Ele. E aí eu queria muito fazer uma pergunta para você neste vídeo. Deus, será que Deus ele te conhece? A palavra de Deus diz que se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Eu não estou dizendo de amor, de você dizer que ama a Deus. Eu sempre disse que eu amava a Deus. E depois de 18 anos eu descobri que eu só dizia, mas que eu não conhecia a Deus. Jó, certa vez, disse isso para Deus, né? Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. E é isso. Ontem, quando eu terminei de ler a Bíblia, me deu uma sensação muito gostosa, sabe? E me deu uma sensação de, tipo assim, eu senti o Senhor falando assim no meu coração: agora nós vamos começar a ter um relacionamento, minha filha. Agora você está começando a me conhecer, me amar e saber realmente como eu sou e quem eu sou. Então agora nós vamos começar a ter um relacionamento sério. E assim eu fiquei por um tempo aqui glorificando ao Senhor nesse lugar mesmo onde eu tô, porque aqui é o meu cantinho de estudo, de falar com o Senhor. E eu me peguei assim, sabe, nessa caminhada de leitura diária da Bíblia, eu me peguei tanto tempo conversando com Deus. E é engraçado que eu falava comigo mesmo: eu nunca mais vou estar só. Eu fico emocionada de dizer isso, porque mesmo sendo casada, mesmo tendo filho, mesmo às vezes estando rodeada de pessoas, às vezes a gente se sente sozinha, né? Mas eu posso dizer que eu me sentia, porque eu me peguei falando exatamente isso com o Espírito Santo e falando: eu nunca mais vou estar só, porque de fato agora o Espírito Santo ele tá comigo, ele é meu amigo e ele tem prazer na minha companhia. Mesmo que eu não tenha mais ninguém na minha companhia, eu tenho o Senhor Jesus e Ele é suficiente para mim. E eu quero deixar essa palavra para você hoje. Que o Senhor Jesus ele seja suficiente para você. Que o Senhor Jesus seja suficiente para você. Entenda essas palavras, deixa ela entrar para o seu coração e que de fato você também possa ser pego por Ele, que você possa passar dias e dias dizendo para o Senhor, quando você estiver se sentindo um pouquinho só, que o Senhor é suficiente para você. O Senhor tem sido suficiente para mim e eu tenho certeza que depois de 18 anos, agora eu vou começar a minha caminhada com o meu Senhor. Depois de 18 anos.
Talvez você está aí do outro lado e você está dizendo assim, você não tem vergonha de dizer isso? Não. Eu estou dizendo isso para te encorajar a conhecer o seu Senhor. Eu estou te dizendo isso para te encorajar a largar tudo. A largar outras coisas, a ficar menos tempo no WhatsApp, a ficar menos tempo nos canais de YouTube, a ficar menos tempo com a sua família, que seja, a passar mais tempo com o Senhor, porque quando você começar a fazer isso, eu creio que o Espírito Santo vai começar uma revolução dentro de você e que você também vai começar a ter uma caminhada de verdade com o Senhor. A sua fé nunca mais será uma fé débil, mas será uma fé perseverante. E você vai conseguir combater o bom combate, guardar a carreira da fé, como disse o apóstolo Paulo. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que você tenha assistido esse vídeo e que você possa ser encorajado hoje, não deixe para amanhã, a começar a sua leitura da Bíblia. E talvez você tá aí assim dizendo, Wanda, depois que eu começar a ler a minha Bíblia diária, eu não vou poder mais abrir a Bíblia para o Senhor falar comigo? Pode. Claro que você pode. E é engraçado que depois que você conhece a palavra Logos, que é a palavra de Deus, que é o estudo da palavra de Deus, aí a palavra Rema começa a ter um sentido diferente para você. Você começa a entender quando Deus está falando diretamente para você ou não. Depois eu vou gravar um vídeo falando a respeito do que é palavra Rema e do que é palavra Logos. E você vai entender. Mas você vai começar a ouvir a voz de Deus de uma forma diferente, porque você vai estar íntimo dele, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Me perdoe porque ficou um pouquinho comprido, mas como eu disse, eu creio que esse vídeo ele vai edificar a sua vida e vai te ajudar realmente a não viver uma vida com capas, a viver uma vida de casca, de aparência, mas viver uma vida de profunda intimidade com o Espírito Santo, porque no final de tudo é isso que importa. Que Deus abençoe você e até a próxima.